Estamos de volta, senhoras e senhores. Como é que estão os hormônios aí dentro de você? Provavelmente você vai me dizer assim, não sei, acho que tá tudo bem. Vamos saber como é que a gente sabe se tá tudo bem a nível hormonal em nós. Senhoras e senhores, ela tá à frente da clínica Ciendo Endocrinologia e do programa Emagreça com Ciendo, nossa querida endocrinologista, doutora Poliana Gomes. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Poli? Obrigada, tudo bem. A gente tava falando aqui antes do break, e aí eu não sei qual que é a sua opinião, porque você tá mergulhada nesse universo, né? Aí eu fiquei outro dia pensando assim, será que eu tô achando que se fala mais sobre o hormônio hoje porque eu tô mais velho? Até pensei nisso. Mas a gente tem visto uma garotada aí, até usando hormônios na atividade física, até muitas vezes sem orientação médica e tudo mais. Se eu puder começar com essa pergunta, hoje está mais natural as pessoas falarem sobre hormônio, o acesso ao hormônio está mais acessível. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o que mudou hoje, Léo, é o próprio estilo de vida mais corrido, as pessoas mais cansadas, as pessoas sendo mais cobradas a terem uma performance, seja no trabalho, seja em casa, estarem sempre com vigor e ao mesmo tempo não é o que elas estão sentindo. E aí vem essa, digamos assim, essa oportunidade que seria, de repente, fazer uma avaliação hormonal para verificar o que pode ser feito rápido. As pessoas estão querendo respostas muito rápidas, o mundo está muito acelerado. Então eu vejo que na endocrinologia, na área da saúde, também é assim. As pessoas buscam um resultado mais rápido. Como que eu posso chegar lá na frente antes? Entendeu? Então eu acho que com relação a isso, mudou um pouco, sim, as dúvidas, a procura sobre hormônios. As pessoas estão buscando mais isso e também com o fato de estar mais acessível à informação. Uhum. Tanto a informação boa quanto a informação ruim. Então ali está concorrendo ali o tempo inteiro as pessoas falando sobre uma forma de você estar melhor do ponto de vista físico e mais rápida. Então vai ter uma opinião que nem sempre é a opinião, digamos assim, que a saúde é a prioridade, mas que é muito procurada porque o resultado rápido para a grande maioria das pessoas é uma prioridade, Léo. Entendi. É muito bacana. Hoje se fala mais de tudo de uma forma mais acessível, né? Sim. Na hora que você estava respondendo, eu estava pensando sobre esse ponto. Porque até, por exemplo, a gente está aqui com uma médica endocrinologista, né? Então tem gente acompanhando pela rádio, tem gente acompanhando pelo Instagram, tem gente acompanhando pelo YouTube. Ou seja, talvez fosse uma informação que as pessoas não teriam até então. Sim. Né? Então tem essa questão também. Isso, está diferente. As pessoas estão tendo mais acesso a essa informação e com isso vem o desejo de ter acesso também a um tratamento que ela possa ter um resultado mais rápido e ser ali uma resposta para as queixas que ela tem ali, né? E quando a gente fala de hormônios, vem sempre alguns mitos, né? Do tipo assim, alguém que conhece, já usou ou está usando, então será que aquilo ali vale para mim também? Então as pessoas têm mais curiosidade. Tá, então a gente pode tocar naquilo que talvez seja um mito, eu não sei. Porque aí junto vem algumas informações, por exemplo, e daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão do hormônio, que eu só queria pegar esse pedacinho, porque as pessoas começam a falar assim, nós estamos passando por alterações hormonais. Aí fala assim, porque os animais, aí fala, por exemplo, um frango no 21º ou 24º dia ele é abatido para que ele possa estar na tua mesa amanhã lá para você poder comer. Aí fala que tem questão hormonal. Aí fala-se sobre a questão também nos vegetais, sobre os alimentos. Então existe muita informação também dizendo que existe alterações a nível hormonal por conta da nossa própria alimentação, pela questão do estilo de vida e às vezes até pela questão do ar que a gente respira hoje em dia. Uhum. E aí vem o outro tema. Mas essas coisas podem interferir também no nosso hormônio, para depois a gente perguntar como é que a gente sabe se tá legal ou não aqui dentro? Sim, com certeza. Hoje a gente sabe que existem substâncias no ambiente que não existiam há 50 anos atrás e que são tidos como desreguladores hormonais. A gente tem um termo até técnico para isso que chama disruptores. São substâncias que podem estar presentes, por exemplo, em plásticos, né? Por isso que se fala para evitar aquecer o plástico, na própria alimentação, em termos de conservantes, que podem influenciar, por exemplo, crianças que estão ali nessa faixa etária ali antes da puberdade, por exemplo, elas podem sofrer uma influência de substâncias, por exemplo, shampoo, condicionador, cremes,
perfumes de adultos não devem ser usados por crianças. Por quê? Porque podem existir substâncias nesses perfumes ou nos cosméticos para adultos que vão desencadear nas crianças um desenvolvimento da puberdade precoce. Então é uma coisa, só para te dar um exemplo de como o ambiente pode estar afetando a parte hormonal. Polly, ou seja, uma mãe que, por exemplo, tem um neném de colo, ela tem que tomar cuidado também com o perfume que ela usa, então. Na verdade, assim, o perfume é mais volátil, né? Mas o que às vezes acontece? A mãe, às vezes, não deu tempo de comprar o creme da criança, ou o shampoo, o condicionador, e passa a usar o de adulto dela ali, que às vezes, por conta de necessidade mesmo, diferenciada para, por exemplo, as mulheres adultas, no shampoo delas podem ter algumas substâncias que vão dar mais hidratação ao cabelo e tudo, mas que não pode ser usada para criança. E aí, naquele shampoo que aparentemente era inofensivo, a criança usando repetidamente, existem alguns produtos químicos que podem estar ali e que vão aumentar, digamos assim, ser estímulo para a produção de estrogênio nas meninas, por exemplo, e às vezes começar a puberdade antes do tempo. Então é um dos exemplos. Tá. E aí a gente pode até falar do meio ambiente, que é uma outra coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Por exemplo, estímulo para criança. Criança vendo, de repente, programas que não são para crianças, ou sendo digamos assim, estando expostas a assuntos que não são para criança, do ponto de vista de sexualidade mesmo, elas podem ter também, há linhas que dizem que elas podem também ter um desenvolvimento precoce ali da puberdade por estarem sendo tratadas ou em ambientes que não são para criança. Então, até isso pode influenciar os hormônios. Olha só que impressionante isso. Vamos lá, então, doutora, em cima daquilo que é o tema de hoje, né? A gente está vendo assim, a gente está muito exposto a tudo e você falou até de conversa, ou seja, o alimento, o ar que a gente respira, a vida mais estressada. Os estímulos, né? Os estímulos de uma forma geral, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você assiste, as conversas. Como é que eu consigo, então, entender, existe alguma forma de eu compreender se está tudo bem dentro de mim, a nível hormonal, se eu estou equilibrado ou se eu preciso de ajuda? Sim, o que é importante as pessoas saberem, e isso de uma forma geral, né? A importância do check-up hormonal, de verificar os hormônios, a gente não tem dúvida. Só que é fato que não é comum os hormônios estarem desregulados do ponto de vista patológico. O que eu quero dizer com isso? Realmente a pessoa ter uma doença hormonal não é tão frequente. Eu vou te dar um exemplo, assim, chegam no consultório várias pessoas querendo fazer uma avaliação hormonal e se a gente for ver a quantidade de hormônios que temos, é uma grande quantidade de hormônios que poderiam ser dosados em exames. Só que na prática, a incidência, né, a frequência de alteração hormonal, por exemplo, do GH, que é o hormônio do crescimento, é baixa. Então, eu vou ter que conversar com o paciente primeiro, porque eu não preciso pedir toda a avaliação hormonal para o paciente que está sem nenhum sintoma, por exemplo. Então, os hormônios que a gente mais avalia que podem ter, sim, alteração mais frequente, são basicamente o hormônio tiroidiano, então é o hormônio da tireoide, esse sim pode ser mais frequente. Os hormônios, realmente, hormônios masculinos também podem ter alteração e para as mulheres, principalmente as mulheres que se aproximam ali da fase do climatério, da menopausa, pode ter uma alteração também nos hormônios femininos. Então, basicamente, são esses hormônios mais importantes que a gente vai fazer parte de um check-up, de uma avaliação geral. É o hormônio masculino, é o hormônio feminino, a depender da faixa etária do homem ou da mulher e principalmente o hormônio tiroidiano. Os outros hormônios, como por exemplo, cortisol, GH, as doenças relacionadas a esses hormônios são mais raras. Então, assim, eu falo sobre isso porque é comum eu receber paciente que às vezes já veio de outro colega com uma lista enorme de exames hormonais, né? E que muitas vezes não são necessários. Por quê? Porque é super raro, né? Tem algumas doenças hormonais que eu não preciso investigar em todos, até porque a investigação, por exemplo, de hormônios pode ser por meio de saliva, pode ser por meio de urina, e eu não preciso necessariamente ficar pedindo isso para todos os pacientes, porque a incidência é muito baixa, principalmente em pacientes que não têm sintomas. Então, de uma maneira geral, é importante que homens e mulheres, claro, a depender da faixa etária, faça ali, por exemplo, uma avaliação geral do seu hormônio da tireoide, a depender das queixas dos hormônios masculinos e femininos anualmente, para a grande maioria, né? Então, seria suficiente. Então, não tem grandes segredos com relação a isso, mas existem sim pessoas que podem ter alterações hormonais mais raras, a depender dos sintomas, que aí a gente vai investigar os outros hormônios.
esse exame é feito mediante a procura de um endocrinologista, por exemplo, né? Sim, e pode ser feito em check-up gerais, né? Por exemplo, hormônios femininos, hormônio da tireoide, muitas vezes são pedidos por ginecologista ou por urologista para fazer uma avaliação geral. Mas o tratamento é importante que, se for o caso, seja feito com endocrinologista, se for o caso de fazer um tratamento mesmo. Tem alguns sintomas, assim, porque eu imagino que parte do seu trabalho é um trabalho investigativo, né? Sim. A pessoa senta ali no consultório e é um processo de perguntas e respostas para você poder entender o que está acontecendo, até para você definir quais exames então vão ser necessários. Ao invés de eu pedir logo tudo de uma vez só, que muitas vezes não tem necessidade, é mais dispendioso pro cliente e às vezes acaba tendo um desgaste necessário, né? Mas eu no meu dia a dia, sem trazer mais preocupação ou ansiedade para mim mesmo, tem algo que eu posso estar, de repente, observando na minha rotina, na minha jornada diária, que eu possa falar assim, pô, isso aqui era bom eu fazer um exame, ou tem algum alerta que a própria pessoa, de repente, possa estar percebendo e falar, é legal eu procurar um endocrinologista para a gente fazer, pelo menos para fazer um exame, para ver se está tudo bem? Isso. Uma das coisas que é importante lembrar, Léo, é a questão de histórico familiar, né? Então, se a pessoa vem de uma família, por exemplo, que tem várias pessoas que têm alteração na tireoide, então é importante checar isso daí. Com relação aos hormônios, tanto masculinos quanto femininos, mudanças, né? Digamos assim, padrão de resultado, às vezes, no dia a dia, né, com relação à performance física. Eu estou sentindo realmente mais cansado, e às vezes para o homem, né, uma redução de libido, ou ainda uma dificuldade, é um sintoma subjetivo, mas pode acontecer quando tem alteração hormonal, por exemplo, do hormônio tiroidiano, uma alteração do sono, ou uma dificuldade para dormir, ou um sono excessivo, e aí é uma mudança, né, por exemplo, com relação ao peso, sem grandes mudanças alimentares ou de exercício, e o peso está mudando de forma, assim, involuntária. Para as mulheres, né, queixas muitas vezes de irritabilidade, déficit de memória, são queixas subjetivas, mas que requerem uma investigação, né? A gente sabe que esse tipo de queixa ele pode estar associado a questões emocionais, a estresse, mas a gente sempre fala que esse tipo de diagnóstico de questões emocionais ou estresse são diagnósticos digamos assim, não é de primeira escolha. Primeiro eu tenho que investigar, descartar realmente que seja algo orgânico, físico, e aí depois disso eu posso pensar que está associado ali ao estilo de vida da pessoa, mas primeiro eu tenho que realmente fazer a avaliação hormonal antes de achar que é só emocional, que é só estresse, né? Tá, você pode repetir, por gentileza, quando você tem alguns especiais que você sempre pede exame quando a pessoa chega ali? Sim, aí assim, os básicos que são mais comuns, né, em termos de população, que é mais prevalente, são alterações na tireoide. Então, tanto o hipotiroidismo, né, que é a diminuição da quantidade de hormônio tiroidiano produzido, quanto o hipertiroidismo, que seria o excesso desse hormônio. Os hormônios femininos, a depender da faixa etária da mulher, principalmente para as mulheres que já estão se aproximando do climatério, os hormônios masculinos também para o homem que está com queixas, com sintomas, né? E a depender do tipo de exposição que ele já teve. Por exemplo, homens que já usaram anabolizante, eles podem ter mais sintomas com relação à deficiência, né, hormonal por uma produção reduzida após esse uso de anabolizante. Então é importante verificar os hormônios masculinos para ver se existe um tratamento adequado naquele momento que possa restaurar ali em termos de libido, de bem-estar, né? Tudo isso precisa ser avaliado. Polly, me diz uma coisa aqui, quando eu uso, por exemplo, um estimulante como esse, um anabolizante, ou eu me medico tomando um hormônio, né, injetável ou oral, hoje, porque tem oral também, não tem? Tem. Veja só, pessoal, quanto que está fácil o acesso. Quando eu não preciso desse complemento, vamos dizer assim, e eu tomo esse a mais, eu posso estar gerando no meu corpo uma dependência desse a mais, ou até, vou usar uma palavra bem ignorante no sentido de quem não sabe, tá? Como se eu criasse no meu organismo uma preguiça de produzir aquilo que ele deveria estar produzindo naturalmente, uma vez que eu já estou trazendo para o meu organismo esse hormônio de forma externa?
Isso é uma das consequências do uso por um tempo prolongado de anabolizantes ou por doses excessivas, né, do uso ali de testosterona, é, digamos, uma dificuldade em produzir a testosterona própria do corpo, né? E isso acontece por quê? Porque os hormônios, eles funcionam por eixos, né? Então, esse conhecimento sobre o funcionamento hormonal é importante para saber que qualquer hormônio extra, seja da tireoide, seja da hormônios masculinos, ou corticoide, cortisol, vai influenciar nessa maquinária que o corpo tem de produção hormonal. Então, é como se existisse ali, a partir do uso hormonal, uma sinalização de que, opa, se está usando, está entrando no corpo um hormônio que não foi o corpo que produziu, tem ali, de certa forma, uma sinalização para que o corpo entenda que ele não precisa produzir muito mais. Então, a depender da dose e da frequência de uso de hormônios, por exemplo, essa sinalização vai mostrar para o corpo, vai sinalizar para o corpo que ele não precisa produzir o hormônio. O problema é que, depois de um certo tempo, às vezes o homem não quer mais usar o anabolizante, né? Porque imagina assim, se ele vai... se ele tem esse desejo de usar um hormônio e ele começa a usar. E muitas vezes ele não sabe ou não tem a informação de que isso pode acontecer, uma redução da produção dele. Então, ele provavelmente começou a usar e não quer usar para o resto da vida. Só que pode acontecer com alguns homens de, quando ele quiser parar, ele não conseguir. Não conseguir por quê? Porque o corpo criou uma certa dependência, né, com relação a esse excesso de testosterona, de forma que quando ele para de aplicar o hormônio, ou de tomar, seja qual for a forma, o corpo não produz adequadamente e ele fica com níveis muito baixos. Então ele vai sempre precisar recorrer ao hormônio para se sentir melhor, bem-estar. E o problema maior não é só ter que ficar usando o hormônio indefinidamente, é o risco que ele vai estar se expondo com esse uso prolongado de hormônios, né, com relação à saúde do fígado, ao aumento de chance de ter desenvolvimento de tumores. Então, são todas alterações que, a longo prazo, eu acredito que a grande maioria não deseja ter esse tipo de risco para a saúde. Olha só, quando a gente fala a nível hormonal, você que citou essa questão da tireoides, né? E a gente está falando sobre como é que eu sei se eu estou bem ou não. Porque o câncer, né, as pessoas costumam dizer assim, nem sei se é certo falar isso, mas muita gente fala. Do tipo, olha que fala boba, né? Mas eu entendo. As pessoas falam assim, se você tiver que ter câncer um dia, né? Então escolha ter câncer na tireoides, que é o mais leve de todas. As pessoas falam isso, não falam? Sim, sim. Ele é um câncer mais, entre aspas, suave em relação aos demais, é isso mesmo? É verdade. A palavra câncer sempre assusta a maioria das pessoas, né? Uhum. Mesmo quando é na tireoide, as pessoas ficam muito assustadas. E realmente, como muitas vezes quem detecta ali é o endocrinologista, é um trabalho que a gente tem de sempre deixar o paciente mais calmo. Por quê? Porque muitas vezes o tumor da tireoide ele vai desenvolver muito lentamente. Então não é aquele caso assim de descobriu e tem que correr porque senão algo muito ruim vai acontecer. São alterações, né? Essa questão do desenvolvimento tumoral da tireoide pode levar meses, anos, sem que a pessoa esteja correndo risco de vida. Né? Então, realmente, o câncer de tireoide, que a gente fala aí do ponto de vista físico, né? Que não é do ponto de vista hormonal, porque os hormônios da tireoide estão sendo produzidos normalmente, mas o fato de ter um nódulo ali maligno, né? A pessoa não precisa ficar muito preocupada como se fosse algo assim que ela estivesse correndo risco de vida imediatamente. Existem alguns tipos de tumores da tireoide, mas o mais comum, ele tem uma característica muito branda, né? Um tumor que vai ser operado e vai ficar, a chance de cura é muito elevada. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, né? O cuidado que ela vai ter depois sim, depois que operar, né? Vai precisar repor aquele hormônio da tireoide que não tem mais. Aí sim, ela vai ter que ter esse cuidado na reposição hormonal após a cirurgia. Mas, realmente, se a pessoa puder, digamos assim, em termos de risco, o câncer da tireoide, o risco, ela não corre tanto risco como outros tipos de tumores. Tá, vamos lá, doutora. A gente está falando muito hoje sobre essa questão de como identificar. A gente está quase fechando nosso tempo aqui.
Mas assim, se a gente puder tocar um pouquinho mais, por exemplo, então, câncer de tireoide, ele acaba sendo mais comum entre os cânceres? Não, né? Câncer mais comum é de pele, né? Não é do mais comum, é um tipo de câncer que é mais comum em mulheres, principalmente a partir ali dos 30 anos de idade, principalmente pela prevalência elevada de nódulos. Os nódulos tiroidianos, eles são bem frequentes, principalmente em mulheres. Então, como é mais doutora? comum... Tem um porquê não tem uma explicação direta assim de qual seria o motivo. Na prática é isso que se observa. As mulheres, grande maioria delas, mais de um terço, tem, principalmente a partir dos 30 anos, ou tem ou vai ter um nódulo de tireoide. E com isso, alguns desses nódulos podem ser malignos. Então, a frequência já nos homens é mais baixa, porém... os homens que têm nódulo de tireoide, eles podem, a chance de ser câncer é um pouquinho maior do que nas mulheres. Eles têm menos, mas quando tem, a chance de ser câncer é um pouquinho maior. Exatamente porque isso acontece, a gente não tem resposta. E aí o cuidado que as pessoas vão ter é justamente de... só o fato de estar fazendo ali uma avaliação hormonal periódica, pelo menos uma vez ao ano, vai ter ali na consulta com o endocrinologista uma palpação da tireoide e, se for o caso, é solicitada uma ecografia de tireoide justamente para avaliar se tem algum nódulo, se essa característica do nódulo requer algum outro exame, mas, de uma maneira geral, o tratamento é bem simples, assim, é um tratamento cirúrgico e com expectativa de cura bem alta. Muito bacana. Doutora, para a gente poder fechar aqui, queria ver se a gente poderia só retomar, voltar a tocar nesse assunto de como identificar se está tudo bem ou não, precisa ser feito algum ajuste, digamos assim, em relação aos meus hormônios. O primeiro passo, então, é realmente fazer de forma regular os exames. Sim. Pelo menos os exames daquilo que são a base, daquilo que os hormônios básicos ali, vamos dizer assim. Fora isso, do que pode realmente chamar a atenção, seria o quê? Você citou algumas coisas aqui, você pode repetir, por gentileza? Então, principalmente mudanças que são subjetivas, mas que podem ter uma relação com hormônios. Mudanças de humor, irritabilidade, sono, né, dificuldade para dormir ou sonolência excessiva, um ganho de peso sem que haja uma explicação clara para esse ganho de peso, ou uma perda de peso, uma mudança comportamental como um todo, em termos de, por exemplo, da redução de libido, também pode requerer uma avaliação hormonal. Então, são sintomas subjetivos e que, se a pessoa, de alguma forma, está percebendo que, comparativamente, ela não era assim há 1 ano atrás ou há 6 meses atrás, é mais um indício que é importante ela fazer essa avaliação hormonal para que ela diagnostique e, se for o caso, comece logo o tratamento, principalmente aí, por exemplo, com relação ao hormônio da tireoide. Isso pode levar a algumas consequências se a pessoa deixar de tratar, né, ou retardar o tratamento de uma maneira geral. Muito, muito, muito bom. Pessoal, esse assunto é importantíssimo. Nosso convite sempre é para que vocês não interrompam a conversa por aqui, que vocês deem continuidade. E pedir para a doutora deixar aqui os contatos para você, se você quiser, eu recomendo que sim, dê continuidade a essa conversa agora, diretamente com a doutora Poliana. Para as pessoas falarem com você, para terem acesso lá à clínica, como é que é, doutora? Então, você pode entrar ali pelo Instagram, @Ciendo Endocrinologia, Ciendo com C. Pode ligar, né, no telefone da clínica, que é o WhatsApp, 61 999 11 3067, 61 999 11 3067, Ciendo Endocrinologia, que você vai ter as informações que você precisa. Maravilha. Doutora Poliana, muito obrigado. Eu que agradeço. Ótima semana. Então, passamos do meio do mês, hein, pessoal? Daqui a 20. pouco é Natal. Verdade. Uma ótima segunda-feira para você, uma semana espetacular. Amanhã tem mais Doses Milionárias aqui a partir das 12 horas. Fique com Deus. Até amanhã, valeu demais. Tchau, tchau, pessoal.